E o Oscar de 2023 foi merecido? E finalmente aconteceu o 95º Oscar, ou seja, o Oscar 95, e esse Oscar foi decidido como tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sendo como o melhor filme do ano, considerado o melhor filme do ano de acordo com os especialistas, considerado com o prêmio máximo que o Hollywood pode entregar. Inclusive, eu também acho tudo em todo lugar ao mesmo tempo o melhor filme do ano, até porque se você ver o meu top 10 melhores filmes do ano, ele está em primeiro lugar. Mas mesmo assim, eu acho que era interessante discutir um pouco sobre o Oscar, discutir como que funcionou esse evento nesse ano, que foi um pouco diferente, a forma como eles entregaram os prêmios e também a forma como eles usaram a premiação para ser um pouco mais acelerada, a volta de um Jimmy Kimmel como um apresentador fixo do programa, algo que eles tentaram mudar, e falar sobre tudo isso para chegar se tudo em todo lugar ao mesmo tempo realmente é o melhor filme do ano, se os outros filmes que estavam concorrendo com ele, que eu só consegui ver agora, perto do Oscar, eles realmente são piores. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o evento. E pra mim, o Oscar, ele tenta cada ano se modificar para atrair mais público, para atrair mais pessoas para assistir o evento. E você vê que nos últimos anos eles estão patinando bastante para chegar nessa conclusão. Por exemplo, ano passado, quando aconteceu o Oscar, a única coisa que se comentava sobre ele era o tapa do Will Smith em cima do Chris Rock. Isso é bem verdade. Mas, se você parar para analisar, eles tentaram fazer um novo formato para deixar o Oscar mais enxuto e para que as pessoas realmente assistam mais à premiação. Tanto que teve várias categorias interessantes e importantes que foram entregues fora do ao vivo, entregues em intervalos e passados apenas como reprise na premiação, para ver se a premiação ficasse menor. Isso, na minha opinião, e de muita gente que viu o Oscar do ano passado, foi considerado meio ofensivo, porque você pegar algumas categorias técnicas e colocar elas como algo que nem passa no ao vivo, é você desprestigiar os funcionários e também as pessoas que trabalham por trás da indústria, que são tão importantes para um filme existir como um todo. Então eles fizeram isso, não foi algo que agradou. E aí, então, esse ano eles voltaram com todas as categorias. Mostraram todas que ia ter no Oscar e passaram ali, uma ou outra saiu, mas de modo geral, pelo menos todas passaram no ao vivo. Então, pelo menos prestigiaram todas as categorias e todo mundo teve direito de subir no palco. O erro deles esse ano foi outro. Foi na parte de como eles tentaram acelerar a premiação. Eles tentaram acelerar de uma forma onde todo mundo que ia fazer o discurso tinha um tempo muito curto para fazer o discurso. Dessa forma, muita gente falava o que eles achavam e quando vinha outra pessoa que também ganhou o Oscar, eles já soltavam a música em cima e não davam tempo para a pessoa voltar. Isso é um problema que o Oscar vai ter que ver. Como que eles vão administrar mais o tempo, porque isso pra mim também acaba sendo uma ofensa. Todo mundo tem que ter direito de falar, mesmo que pouco. Ele tem que passar, mesmo que eles tenham que passar uma orientação antes falando, ó, todo mundo fala mais rápido, para todo mundo ter direito de falar, eles têm que acabar resolvendo isso, porque não tem como no próximo Oscar, as pessoas que ganharam o Oscar têm direito de pelo menos agradecer ali, porque é o momento máximo da carreira deles. Então acho que o único erro que foi nesse caso eles arrumaram as categorias, voltou de uma forma normal, mas acho que o erro foi mais que muita gente não conseguiu falar ali, e é o grande momento da carreira da pessoa, é o trabalho da vida dela ali, então esse foi o único problema envolvendo isso. Outro ponto que eu ia falar sobre a premiação seria sobre Jimmy Kimmel voltando ao Oscar. Eu não gostei muito das piadas que ele fez, eu não acho que foi uma super apresentação. Eu acho o Jimmy Kimmel um bom apresentador e eu acho que ele consegue sim, no programa dele, que eu já vi várias entrevistas, já assisti vários momentos, nunca assisti um programa inteiro, mas já vi entrevistas. Eu acho que ele é um cara que consegue conduzir bem o programa dele, mas nesse Oscar as piadas, pra mim, pelo menos não funcionaram muito. Mas é que eu sempre falo, piada em si, ela é muito relativa de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que pode achar super engraçado. Pra mim, não funcionou muito bem. Eu acho que ele conseguiu conduzir bem a premiação, mas nas partes de humor não me agradaram muito. Inclusive, eu achei que o monólogo inicial dele foi muito mais longo do que precisava ser. E isso eu acho um pouco melhor, porque a premiação fica pelo menos um pouco melhor conduzida. Ano passado, que cada hora entrava um no palco, parecia que não tinha uma certa organização. Então isso pelo menos foi bom. Então deixando claro, falando um pouco sobre o Oscar, eu acho que de modo geral é isso. E de novo, o Oscar ele tem que entender uma coisa muito importante que na minha opinião é o que eu acho, né? Você pode discordar.
Mas o Oscar faz de tudo para aumentar a audiência, diminui o tempo da premiação, coloca a premiação mais cedo, é isso que eles estão fazendo recentemente. Mas eles não perceberam uma coisa muito importante. As pessoas que gostam de assistir o Oscar, as pessoas que gostam de saber quem ganhou os prêmios, vai muito além de simplesmente a premiação ser curta ou não, ver as pessoas que eles gostam ou não. A premiação vai muito das pessoas terem que ter uma torcida ali. As pessoas querem assistir o filme, elas querem saber qual vai concorrer e pensar, eu vou torcer para esse filme que eu gostei muito ganhar o Oscar, ou esse ator que eu gosto muito ganhar o Oscar porque ele está muito bem no filme. Aqui, pelo menos no Brasil, isso gera um problema muito grave, porque os filmes não são disponíveis para o público de modo geral. Dessa forma, até chegar no Oscar, por exemplo, dos quase todos os filmes, poucos deles estavam disponíveis de forma de streaming para as pessoas assistirem. A maioria deles ainda estava no cinema. Alguns tinham acabado de chegar nos cinemas. Alguns cinemas não tem muitas sessões para as pessoas assistirem. Então, se a pessoa não for de uma forma alternativa assistir os filmes, ele não vai conseguir assistir todos os filmes que estão no Oscar. Então, se a pessoa não conseguiu ver os filmes que estão concorrendo, por que ele vai perder o tempo dele vendo uma premiação de quase 3 horas de duração? Então, isso não é só o Brasil, o mundo inteiro sofre com isso de diferentes formas, por causa da exibição que o filme tem nesses países. Então eu acho que uma coisa que o Oscar precisa resolver de forma urgente para aumentar a audiência é fazer com que os filmes que vão ser concorridos, que vão concorrer pelo menos a melhor filme do ano, eles têm que ter uma disponibilidade para o público conseguir assistir de uma maneira fácil. Cria um streaming do Oscar, onde o pessoal vai conseguir alugar o filme, coloca em mais exibição, cria uma forma realmente do filme chegar, porque as pessoas não assistem ao filme do Oscar, muitos têm um nariz um pouco torto para os filmes do Oscar, apesar de que são filmes que têm uma forma diferente, né, que não é muito o estilo deles, mas mesmo assim, muitos não assistem porque não tem a disponibilidade, ou é muito difícil para assistir, então acaba não correndo atrás. Então, essa é a última coisa que eu ia falar sobre o evento de modo geral. Quer aumentar a audiência? Não adianta só diminuir o tempo, não adianta só diminuir a categoria, tem que dar disponibilidade para o público conseguir assistir o filme. E com isso a gente chega no Oscar, de modo geral. Esse Oscar desse ano, foi um Oscar melhor que o do ano passado, tem coisas para melhorar, e o principal, deixar as pessoas assistirem o filme. E agora eu vou falar um pouco sobre o grande ganhador da noite. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ganhador de 7 estatuetas do Oscar e em diferentes categorias. E eu acho que, de modo geral, tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi um filme que mereceu o Oscar. Eu acho que ele é um filme que condiz bastante com o que o cinema tem como um modo geral para entregar. Ele é um filme que conseguiu trabalhar um assunto interessante, relevante e difícil de se abordar, que é o multiverso, de uma maneira interessante e bem contada para o público de modo geral, e ao mesmo tempo conseguiu contar uma boa história sobre família, sobre amizade e sobre como a nossa vida influencia na vida em volta da gente, influencia a nossa família e a nossa criação também influencia na criação das pessoas que estão à nossa volta, discutindo relacionamento familiar, relacionamento sobre família. Foi um filme que me emocionou muito quando eu assisti. Então, o filme em questão de história, ele vai muito bem. Em relação a trabalhar sobre um assunto difícil, ele vai muito bem. E na parte técnica, ele também vai muito bem. Com uma boa montagem, um bom roteiro e uma boa direção, fechado tudo com uma boa trilha sonora. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é um filme que ele é difícil compreensão, por causa que é um assunto muito difícil de realmente se abordar. Mas eu acho que eles conseguem pegar um assunto super difícil, que é o multiverso, pegar assuntos super relevantes, com discussões super atuais, que seria família, amigos, vida, de modo geral, discutir o que é o sentido da vida, posso dizer assim, e colocar nessa camada de multiverso. Então, pra mim, o filme mereceu ganhar, porque ele é um filme completo. E pra mim, se ele é o melhor filme do ano, ele tem que ser um filme completo. E tudo em todo lugar ao mesmo tempo, apesar de ter, sim, problemas na sua rodagem, ele é um filme que eu gostei muito dele. Foi um filme que eu me apaixonei pelos personagens e pela história. Então, por isso, ele mereceu muito ganhar. Então, pra mim, sim, o Oscar foi algo merecido. E como eu falei, esse vídeo era para discutir além de ser merecido ou não. E é isso que eu vou fazer agora. Porque Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele foi um filme que ele provou como esse ano foi um ano que teve bons filmes, teve filmes que teve relevância e mereciam estar lá, mas foi um Oscar completamente previsível. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele diz muito mais sobre o Oscar do que sobre ele mesmo. Ele é um filme que merecia ganhar, mas eu acho que se ele tivesse em outros anos, ele seria um filme que seria muito mais discutido e muito mais reclamado pelo público e a crítica se ele merecia ganhar ou não. Porque de todas as 7 estatuetas que ele ganhou, a única que é realmente
questionável se merecia era o da Jamie Lee Curtis, porque a Jamie Lee Curtis, apesar de ser uma atriz incrível, e ela merecia sim um Oscar pela sua história no cinema, ela tinha concorrentes à altura para poder ganhar esse Oscar dela. A Angela Bassett é um exemplo disso. E outra coisa, essa é a prova máxima de que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ia ganhar o Oscar. Tinha duas atrizes concorrendo à mesma categoria, que seria a categoria de atriz coadjuvante. E a Jamie Lee Curtis mesmo assim ganhou. Então você mostra um favoritismo ali, uma parte que ela vai, que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tinha um favoritismo, porque duas atrizes no caso, era para dividir os votos, mas não dividiu. Dessa forma, foi um Oscar muito previsível. Então, como eu falei, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo mereceu o Oscar, mas ele ganhar de uma forma tão fácil, tantas categorias, diz mais sobre os Oscar e os filmes que estavam concorrendo do que realmente sobre o filme. Porque, beleza, toda a parte técnica, que seria a parte de trilha sonora, seria a parte de fotografia, a maioria dessas categorias, quem ganhou foi Nada de Novo no Front, que é um filme que eu gosto muito, e eu achei um dos melhores do ano também. Mas ele é um filme que ele corria muito por fora. O filme corria tanto por fora que o ator principal do filme nem estava concorrendo na categoria de melhor ator do ano. Nenhum ator do filme estava concorrendo a alguma coisa na parte que não fosse técnica. Dessa forma, você já tira um pouco, um dos que ameaçaram, posso dizer assim, 30 lugares ao mesmo tempo. Ele é um filme que ele corria muito por fora e as categorias indicavam que ele não ia conseguir ganhar. Um outro filme que pra mim merecia estar como o melhor filme do ano era o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Ele merecia estar como o melhor filme do ano, não apenas como animação, mas ele nem chegou a concorrer à categoria. Os outros filmes que estão na categoria de melhor filme são filmes que eles dividem opinião. Por exemplo, o Tar, por exemplo, o Triângulo da Tristeza, são filmes que eu não achei excelentes, os melhores filmes do mundo. Minha opinião, pelo menos. Muita gente pode ter gostado muito. Então, são filmes que eles também não iriam ameaçar muito e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O filme que ganhou como melhor ator do ano foi o Brendan Fraser por A Baleia, um filme que nem estava concorrendo a melhor filme do ano. E outra coisa que entra nessa categoria seria o seguinte, um filme que merecia destaque e ele foi homenageado o tempo inteiro na premiação foi Top Gun Maverick, um filme que eu gostei muito, um filme que realmente representa a volta do cinema e a volta do cinema blockbuster. Porque depois que teve todo o acontecimento da pandemia, acabou acontecendo uma coisa que todo mundo esperava. As pessoas não estavam saindo de casa para ir no cinema, nem para lugar nenhum. Dessa forma, a bilheteria e a audiência do cinema de modo geral caiu. Ela voltou a partir do filme Homem-Aranha No Way Home. Depois que saiu o filme No Way Home, voltou-se a bilheteria, mas nada extraordinário como era comum de se fazer. Até que chegou Top Gun Maverick, um filme que é um grande blockbuster, que as pessoas era um filme que saiu muitos anos atrás, o primeiro filme, e ele chega e ele passa do bilhão e ele vira a maior bilheteria de 2022, porque Avatar é considerada a bilheteria de 2023. Então, a partir daí, ele é um filme que ele representa a retomada ao cinema, a retomada das pessoas a irem ao cinema e que o cinema não vai morrer, ele vai continuar vivo. Só que Top Gun Maverick nunca ia ganhar o Oscar, a academia nunca ia dar o Oscar para Top Gun Maverick, exatamente por ele ser um grande blockbuster, não representar essa ideia de um filme que representa melhor a ideia de ele ganhou o Oscar. Então, de novo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo mereceu o Oscar. É um filme fantástico que todo mundo deveria assistir, porque eu acho que você pode ter ideias e conceitos diferentes no filme. Mas quando você vê a categoria como um todo, você vê que faltou filmes para ameaçar essa concorrência. Os que tinham para ameaçar não chegavam nem perto. E alguns que estavam concorrendo em outras categorias, eu nem sei se realmente mereciam estar ali. Então sim, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo mereceu o Oscar, mas eu acho que faltou mais filmes que tivessem mais chance de atormentar, de concorrer e deixar aquela pulga atrás da orelha de será que ele realmente vai ganhar o Oscar? E em nenhum momento da premiação eu tive isso, ainda mais na forma que como a premiação foi conduzida e a partir daí já dava óbvio que ele iria ganhar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo merecia o Oscar de melhor filme? Você gostou da premiação? O que você acha que faltou? O que você acha que falta para melhorar a premiação? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.